Ô, gente, é muito importante compartilhar esse vídeo, porque tem uma editorial da Folha de São Paulo que eu vou desmontar por completo aqui. E usando números, dados, que vem inclusive de um outro veículo da mídia corporativa. Mas, às vezes, quando tem um veículo da mídia corporativa que resolve investigar, em vez de só colocar opinião, a coisa fica mais complicada para a Folha de São Paulo, não é? Porque a Folha de São Paulo colocou um editorial dizendo que as promessas de um eventual Lula 4 são pouco críveis. Mas interessante, Folha de São Paulo, o pouco críveis é que é pouco provável que Lula venha cumprir as promessas para o quarto mandato. Lula tetra, o quarto. Só que, como é que ficou o Lula 3? Quantas das promessas ele cumpriu no Lula 3? Bem, o G1 analisou as promessas de Lula, né? E de 36 compromissos analisados pelo G1, isso não sou eu que estou falando, é o G1 que está falando, 26 foram cumpridos integralmente. Integralmente é totalmente, ou seja, das 36 promessas que Lula tinha feito quando ele se candidatou para o terceiro mandato, o mandato atual, ele cumpriu 26. 4 foram cumpridos em parte, mas tem pendência. E 6 não foram cumpridos. E os que não foram cumpridos, alguns dependem do Congresso, está engavetado pelo Davi Alcolumbre, alguns têm a ver com cenário político. Ou seja, Lula, o governo Lula tem um percentual de cumprir promessa que eu vou dizer para vocês, é espetacular. É espetacular. A CBN Vale também pegou esse mesmo dado do G1 e trouxe, entre os compromissos cumpridos estão a aprovação da reforma tributária, isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000, retomada dos mais médicos, ampliação da farmácia popular, reajuste do Bolsa Família com mínimo de 600 por família e adicional de 150 por criança até 6 anos. Aponta ainda a recriação do Ministério da Cultura, da Pesca, da Previdência e Povos Indígenas, além da retomada do programa Minha Casa Minha Vida, política de valorização do salário mínimo acima da inflação. Outras 4 foram cumpridas parcialmente: universalização da internet, banda larga nas escolas públicas, recuperação da aprendizagem após a pandemia, ações para atendimento de mulheres vítimas de violência e a criação do modelo de orçamento participativo. O governo avançou na ampliação de programas, mas a promessa de zerar a fila, exames e cirurgias ainda não foi totalmente alcançada, mas começou a ser com os mais especialistas. Já 6 compromissos não foram cumpridos. Recriação do Ministério da Segurança Pública, mas precisa da PEC de Segurança Pública que está engavetada lá no Senado. Não disputar o segundo mandato, aí é conjuntura. Ficou claro que era importante que Lula disputasse o segundo mandato para derrotar a extrema-direita, e ele está cumprindo um papel histórico importante, então ficou claro que seria uma candidatura importante diante do contexto, então ele ter prometido isso não é uma promessa de uma política pública, né? E a universalização completa do acesso à água e energia para populações vulneráveis. Para conseguir a universalização do acesso à água e energia, você precisaria de dinheiro, teria que reduzir o orçamento secreto. O Congresso não quer deixar. Então, olha as promessas que não foram cumpridas, todas elas têm asterisco. E foram poucas. A maioria foram cumpridas. Mas aí a Folha de São Paulo me vem com promessa de eventual Lula 4 são pouco críveis, pouco prováveis de serem cumpridas. Eu fico, o quê? Candidatura à reeleição recoloca no centro do debate os impasses da governabilidade das contas públicas. Sem reformas e maior produtividade, integrar intenção de elevar o crescimento do país, esbarra em restrições fiscais estimuladas pelo governo petista. Folha, ele cumpriu integralmente 26 de 36, segundo o G1. E 4 foram cumpridas parcialmente, e as 6 que não foram cumpridas, do mandato 3, todas têm asterisco. Eu vou mostrar, vamos mostrar. Vamos lá, educação. Aumentar a verba da merenda escolar. Eu vou uma por uma. É muito importante compartilhar esse vídeo, gente. Eu vou uma por uma. Vamos. O presidente afirmou em 2002 que ampliaria a verba, não estabeleceu meta, e em março de 2023 o governo reajustou em até 36 os repasses. Então foi cumprida integralmente.
Procurado, o Ministério da Educação afirmou que o programa de alimentação atende cerca de 39 milhões de estudantes e tal, com orçamento ampliado de 4 bilhões em 2023 para 6,8 bilhões. Então, aumentou a verba da merenda escolar. Ampliação de acesso ao ensino superior. Ele prometeu aumento do número de vagas em universidades e fortalecimento de ações como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Conforme dados da educação superior, o número de matrículas passou de 9,4 para 10 milhões. Elevação de 8%. O MEC também disse que o número de contratos subiu, o que significa que ampliou o acesso ao ensino superior. Cumpriu em parte recuperação da aprendizagem na pós-pandemia. Ele previa a criação de um programa de recuperação de aprendizagem no período pós-Covid. O objetivo seria apoiar estados e municípios na recomposição do ensino que foi impactado pelas restrições. Em 2025, terceiro ano do mandato, o governo criou o Pacto Nacional de Recomposição das Aprendizagens, com apoio técnico, material didático. O programa, portanto, foi instituído, mas o governo não forneceu dados que permitam aferir se os estados e municípios colocaram as medidas em prática. Ou seja, esse em parte teve o programa, pode ser que ele esteja cumprindo isso daqui, porém não tem dados suficientes. Vejam como o G1 foi conservador. Foi conservador. Porque a instituição do programa pode ser que isso daqui já esteja acontecendo. Pode ter sido cumprido integralmente. Porém, como não tem dados suficientes, eles preferiram dizer parcialmente. Não cumpriu. Universalização de banda larga em escolas. Ele prometeu isso, não foi entregue, apesar de avanços em todas as regiões quando se compara em 2026 com 2023, especialmente na região norte. Segundo dados do MEC, o percentual de escolas públicas com conectividade estava em 72, foi para 72, né? E era de 45, ou seja, olha só, a universalização da banda larga em escolas, ele avançou muito. Eu diria até que foi cumprido parcialmente. Avançou, melhorou muito em relação ao que era em 2023, quando ele assumiu. O Bolsonaro não estava nem aí para isso. Avançou muito, mas ainda não se chegou a 100%. Aceito, não foi cumprido ainda. Mas esse aqui eu mudaria para cumprir parcialmente, porque avançou. Mas vamos lá, tem mais. Esse daqui é espetacular. Esse é espetacular. Tem que divulgar o vídeo por causa disso aqui. Ampliar o farmácia popular. Lula prometeu durante a campanha fortalecer e ampliar o alcance do programa Farmácia Popular. E aqui, uma menção a Nízia Trindade Lima, ministra da Saúde, no início do mandato, para maior capilaridade e gratuidade de itens essenciais. Segundo o governo, o programa atinge hoje 27 milhões de pessoas. Alta de 32%. Espetacular. São 41 medicamentos e produtos, incluindo absorvente e fralda geriátrica, distribuídos gratuitamente. A verba destinada ao programa passou de 2,6 bilhões para 6 bilhões. Gente, medicamento barato ou gratuito para a população aconteceu. Melhorou muito. Não foi pouco. Melhorou muito. Isso tem que ser dito. Mas vamos lá. Acabou? Não acabou, não. Retomaram mais médicos. Ele prometeu retomar mais médicos e fortalecer a atuação dos profissionais na rede pública. Ele foi relançado com meta de subir de 13 mil para 28 mil. Hoje tem 28 mil vagas ativas. O número de médicos participados subiu de 13 para 27 mil em 2025. Ou seja, conseguiu retomar mais médicos e aumentou muito. E agora tem o programa Mais Especialidades para reduzir a fila. O que conseguiu também reduzir a fila. Não zerou a fila, mas reduziu. Mas vamos lá. Zerar as filas, não. Isso não conseguiu zerar. Ele prometeu acabar com as filas de consulta, exame e cirurgia acumuladas, lançou o programa implementando mutirões, ampliando atendimento, mas a meta de zerar não foi alcançada. Mas o Agora Tem Especialistas, do novo programa, promoveu 14,9 milhões de cirurgias eletivas e mais de 1 bilhão de consultas. No entanto, a pasta afirma não ter havido a extinção da fila. O Conselho Nacional de Secretarias afirma, inclusive, que não há como saber o tamanho da fila. Sim, ainda tem fila, mas a situação melhorou. Se tiver mais investimento, se acabar com o orçamento secreto, dá para avançar mais, né? Enfim, vamos lá. Segurança Pública. Retomar o Programa Nacional de Segurança Pública.
prometeu a retomada do programa para investir, o programa foi retomado com 10 projetos voltados para a prevenção de crimes, né? E, segundo o governo, 25 estados, o Distrito Federal e 497 municípios estão habilitados. Além disso, foram pagas 185.466 bolsas a agentes de segurança. O investimento nesse ponto foi de 166 milhões de reais. Revogar decreto às armas, também facilitava o acesso a armas de fogo. Suspendeu novos registros que reduziu cota de armas e munição de uso permitido, além de instituir o recadastramento obrigatório. Um marco regulatório para o setor ainda não foi entregue pelo grupo de trabalho criado para essa finalidade, mas foi cumprida a promessa, né? Também cumpriu na economia, revogar o teto de gastos, né? O arcabouço fiscal substituiu e teve um modelo diferente, considerando mais flexível, com controle de despesa, crescimento de gastos está atrelado ao desempenho da arrecadação, trouxe uma banda de tolerância. Eu lembro de todo esse debate, fiz vídeos sobre isso na época. Cumpriu a promessa. Realizou uma reforma tributária, que os pobres paguem menos e os ricos paguem mais. Com apoio do governo, aprovou a reforma tributária, substituindo 5 tributos por um modelo baseado na contribuição sobre bens e serviços e no imposto sobre bens e serviços. A reforma criou um sistema de cashback para famílias de baixa renda, zerou impostos sobre medicamentos e alimentos da cesta básica, ou seja, cumpriu a promessa de diminuir os impostos para os mais pobres. Muitas inovações ainda não foram implementadas, não sendo possível avaliar por completo, mas cumpriu. Diminuiu o imposto sobre os mais pobres, aumentou o imposto sobre os mais ricos, inclusive na reforma, na isenção de quem ganha até 5 mil. Acabar com o modelo de preço de paridade de importação. Isso daí ele acabou, né? Eu me lembro desse debate, o governo acabou. Criou um programa de renegociar a dívida das famílias, o Desenrola Brasil. Lembra? O novo Desenrola fez, e muitos brasileiros foram benefícios. Zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, cumpriu essa promessa e diminuiu entre quem ganha 5 mil e 7 mil e pouco também, tributando dos mais ricos, cumprindo a promessa de tributar dos mais ricos. Reduziu a taxa de juros para a agricultura sustentável, cumpriu isso daqui, tem aqui os dados, né? Propôs nova legislação trabalhista, propôs, sim, articulou o fim da escala 6x1, mas ainda não avançou no Senado. Ou seja, esse daqui que ele não cumpriu, não foi culpa dele. Foi porque o Davi Alcolumbre está sentado em cima do fim do 6x1. Mas vamos lá, vamos mais. Aumentou a verba da Bolsa Atleta, criou uma cúpula da Amazônia, recriou o Ministério de Previdência Social, recriou o Ministério da Pesca, criou o Ministério dos Povos Originários, recriou o Ministério da Cultura. Aqui tem todos os dados. Em parte, fim do orçamento secreto e criação de um orçamento participativo. Por que não acabou o orçamento secreto? Por causa do Congresso. Por que não teve um orçamento participativo? Por causa do Congresso e das gestões de extrema-direita. Criado em 2019, durante o governo Bolsonaro, veio o orçamento secreto que permitiu que sem que seus nomes fossem revelados, o nome dos políticos, e permitiu, durante o governo Bolsonaro, uma corrupção gigantesca, quase sem limites, né? Enfim, não cumpriu ainda. Não se candidatar para o segundo mandato, eu já falei sobre isso, mudou as circunstâncias, ele tem todo o direito de se candidatar a recriar o Ministério da Segurança Pública. Ora, precisa passar a PEC da Segurança Pública, né? Aqui, ó. Ele só vai avançar se aprovar a PEC da Segurança, mas está parada lá com Davi Alcolumbre. Universalizar acesso de luz e água precisa de dinheiro, mas teve avanço. O percentual da população com energia elétrica subiu para 99,8% com o programa Luz para Todos, que foi retomado. A universalização plena ainda não foi atingida, mas chegou a quase isso, 99,8%. E bota não cumpriu ainda, eu diria cumpriu em parte, né? Avançou, melhorou, mas enfim. Bolsa Família, manter o benefício, cumpriu. Aumentar o salário mínimo todo ano acima de inflação, cumpriu. Tirar o Brasil do mapa da fome, cumpriu. Manter e ampliar cotas raciais, cumpriu. Retomar a Minha Casa Minha Vida e criar novas modalidades, cumpriu. Criar programa de atendimento a mulheres que sofreram violência, cumpriu em parte. Foram inaugurados novos serviços especializados para mulheres que seguem sem apoio especializado para vítimas.
ainda tem avanços necessários nisso, está faltando dinheiro. Imagine por quê, né? Porque está faltando dinheiro para esses serviços ainda, né? Não privatizar Banco do Brasil, cumpriu. Não privatizar Correio, cumpriu. Não privatizar Petrobras, cumpriu. Não cumpriu ainda. Quebrar sigilo definidos pela gestão Bolsonaro. Os decretos lá. A CGU revisou dezenas de casos com deferimento de acesso de registro e tal, mas alguns dados permanecem condicionados a investigações em andamento de eventuais irregularidades. Mas aí estão dizendo que ele impôs o sigilo de 100 anos, que vão desde a primeira-dama, a comunicação diplomática, não sei o que, parará, enfim. Mas aí, isso daqui depende de uma questão jurídica, não é tão simples assim. Vamos lá. Perceberam? Putz grila, cumpriu 26 totalmente, eu diria até cumpriu mais. E os 6 que não cumpriram, todos têm asterisco. E aí a Folha de São Paulo me solta esse editorial. Ai, é difícil. Baseado no histórico pregresso, eu diria que o índice de cumprir promessas do Lula e do governo Lula é incrível. Muito maior do que eu imaginava. Muito maior do que eu imaginava antes de ler essa reportagem. Muito maior. E você? Concorda comigo que isso precisa ser divulgado? Está na hora de compartilhar. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. O Pix do canal é andretj@terra.com.br. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe você pode também divulgar os nossos cursos e ganhar dinheiro com isso. Sim, se você se cadastrar no site do Hotmart, estiver cadastrado, logado e clicar nos nossos cursos, pode virar afiliado e ao divulgar o curso, você ganha uma comissão de 20%. E se você vender 13 cursos, e é o ano de fazer o 13, você me avisa que você vai ganhar uma comissão de 40%. Eu mudo a sua comissão de 20% para 40%. E, gente, muito importante compartilhar o vídeo, muito importante divulgar. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido no final. Tchau, tchau, gente.